terremotos violentos e um rugido descrito por moradores locais. O que está acontecendo nos campos de Phlegraia e a situação está chegando ao ápice mais rápido do que imaginávamos. Neste vídeo, damos uma olhada nos novos acontecimentos e esclarecemos se a erupção é iminente. Como sempre, se você gostar, ficarei galacticamente feliz em receber um polegar para cima e um comentário, pois é assim que obtemos o algoritmo para exibir esse importante tópico para ainda mais pessoas. Obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! O supervulcão dos Campos de Phlegraia está ativo há semanas e está causando grande preocupação aos vulcanólogos e aos habitantes de Nápoles e arredores. Expliquei os fatos básicos há algum tempo neste vídeo aqui. Se você estiver ouvindo sobre esse assunto pela primeira vez hoje, receberá as explicações básicas nesse vídeo. Mas muita coisa mudou desde então, e eu vou dar um spoiler para você. A situação não se acalmou. Portanto, a situação em torno dos Campi Flegrei não se acalmou, muito pelo contrário. Recentemente, Nápoles foi sacudida por um terremoto de magnitude superior a 4 na escala Richter. Isso não é dramático por si só, mas é o terremoto mais forte em muito tempo e o epicentro está bem no supervulcão dos Campos Flegrei. E os moradores locais estão, obviamente, muito preocupados. Após o terremoto, as escolas permaneceram fechadas em Pozzuoli, a cidade que fica diretamente acima do Campi Flegrei. Uma entrevista de rádio com o vulcanólogo sênior Giuseppe Mastrolorenzo, do Instituto Internacional de Geofísica e Vulcanologia, coloca mais lenha na fogueira, ou melhor, no magma. Ele disse: as autoridades dão grande importância ao risco sísmico, mas em Campi Flegrei a sismicidade nunca foi tão alta, enquanto o problema real é que os tremores atuais já podem ser os precursores do que poderia ser uma supererupção. Portanto, agora os vulcanólogos seniores já estão começando a alertar sobre uma erupção drástica do Campi Flegrei. No passado, essas fases sísmicas ativas terminaram em diferentes cenários. Há 40 mil anos, ocorreu uma supererupção, como Giuseppe Mastrolorenzo descreveu na entrevista. Em 1538, por outro lado, ocorreram terremotos e erupções menores, incluindo o cone vulcânico mais recente, Monte Nuovo. Ele é a última das cerca de 50 crateras vulcânicas que se formaram em Campi Flegrei. A erupção de 1538 também causou danos consideráveis em Pozzuoli, é claro. Mas, pelo menos, não houve um período frio em todo o continente, como ocorreu há 40 mil anos, provocado pelas cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera. Portanto, está claro que os Campi Flegrei estão se tornando mais ativos novamente. A única pergunta é: estamos nos movendo em direção a um cenário como o de 40 mil anos atrás ou a um cenário como o de 1538? Uma erupção apocalíptica ou erupções menores? É claro que um meio-termo também é concebível. Giuseppe Mastrolorenzo diz: uma supererupção poderia ser cerca de 10 vezes mais forte do que a erupção do Vesúvio em 79 d.C., que destruiu Pompeia. Estive lá há algumas semanas e achei incrivelmente fascinante o fato de que até hoje, 2000 anos depois, ainda é possível sentir as enormes forças do vulcão. A propósito, o Vesúvio era muito mais alto naquela época. Desde a erupção de Pompeia, formou-se a imagem familiar de dois picos próximos um do outro, o Monte Vesúvio e o Monte Somma. A propósito, a erupção daquela época não só destruiu a própria Pompeia, mas também as cidades de Herculano, Oplontis e Stabiae, a cerca de 12 quilômetros de distância, e no processo as enterrou em uma camada de cinzas de cerca de 20 metros de altura. O número total de mortos na área é estimado em até 16 mil. Em Pompeia, no entanto, ao contrário de um equívoco generalizado, não é possível olhar para os cadáveres preservados. Trata-se de cavidades que os cadáveres deixaram na rocha e que depois se tornaram visíveis por meio de moldes. Ainda assim, é incrivelmente impressionante, é claro. E se viajarmos agora dos trágicos eventos de Pompeia para o presente, é fácil ficar ansioso. Porque hoje, cerca de 35 mil pessoas vivem somente na Baía de Pozzuoli, e na área metropolitana de Nápoles há quase 3 milhões. Portanto, a área é muito mais densamente povoada do que era naquela época, e uma erupção do Campi Flegrei poderia ser muito mais violenta do que a erupção do Vesúvio naquela época. Existem planos de evacuação, é claro, mas como alguém que vive no sul da Itália por vários meses todos os anos, posso dizer que essas coisas burocráticas geralmente funcionam mais mal do que bem na Itália.
Quero dizer, como todos nós sabemos, nada funciona na Alemanha atualmente, então certamente não quero colocar a Alemanha acima da Itália aqui, e isso é apenas para fins de completude. Seja como for, Giuseppe Mastrolorenzo também está muito preocupado. Ele disse, as suposições subjacentes aos planos de ser capaz de prever uma erupção com 72 horas de antecedência são uma hipótese muito otimista. Quase como se tivéssemos assinado um contrato com um vulcão. Apenas um parâmetro pode tornar qualquer previsão inútil. Em um site de notícias italiano, também li uma entrevista com Carlo Doglioni, presidente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. Ele está particularmente preocupado com possíveis pequenas explosões de vapor devido às altas temperaturas em algumas áreas. A água quente seria então liberada de forma explosiva em vez de lava. Encontramos temperaturas de cerca de 95 graus nas águas subterrâneas a uma profundidade de 40 a 50 metros abaixo da superfície em Pozzuoli. De acordo com Doglioni, essa é uma situação de temperatura muito alta do ponto de vista térmico, e também há muita desgaseificação. Cerca de 3.000 toneladas de CO2 são liberadas de Camp Flegrei todos os dias. Em vista disso, vou me abster de comentar sobre o sentido de economizar CO2 por meio da legislação alemã sobre aquecimento, mas, seja como for, os prenúncios de tais explosões talvez sejam aqueles estranhos ruídos estrondosos que alguns moradores nos relataram. Isso tem sido cada vez mais frequente nos últimos dias e agora é pura especulação, mas eu poderia imaginar que esse rugido é causado pela liberação brusca de vapor de água ou gases vulcânicos. Em geral, Carlo Doglioni também está muito preocupado e conclui dizendo, nos últimos meses, observamos um aumento da sismicidade, tanto em termos do número de eventos quanto da proximidade dos enxames e do aumento da energia. No momento, não vemos um fim. Pode ser que o desenvolvimento seja mais perturbador. Esse é o presidente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, portanto, não se trata de um alarmista comum. Mas o que pode nos dar um pouco de esperança é que o sistema vulcânico ao redor de Nápoles é um dos mais bem observados do mundo. E, do jeito que as coisas estão agora, é absolutamente possível que ele não chegue à expressão apocalíptica, mas à variante menor. Decidi voar para Nápoles em janeiro para dar uma olhada no local. Vou produzir um documentário de 90 minutos para vocês, conversando com especialistas no local e fazendo filmagens originais dos Camp Flegrei. Para não perder o documentário, não deixe de se inscrever no meu canal. Pessoal, estou perto dos 10.000 inscritos, e se você se inscrever agora, não perderá mais nenhum vídeo galáctico, não perderá esse documentário, me ajudará imensamente, é claro, é totalmente gratuito. Como seria bom se, antes de uma super erupção vulcânica, fosse possível simplesmente voltar no tempo e melhorar os planos de evacuação. Talvez isso seja possível, porque cada vez mais astrofísicos dizem que o tempo não existe, que nossa compreensão do tempo está completamente errada. Eu me dei ao trabalho de mergulhar fundo na teoria do tempo e, se você quiser ter uma crise existencial física real, então não tenha pressa, engraçado, e assista ao vídeo. É tudo muito, muito emocionante. Se quiser apoiar o canal, como sempre, sinta-se à vontade para dar uma passada na Astro Shop e comprar camisetas dos vídeos e planetas fofos de pelúcia. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.